Paz do Senhor Jesus, queridos, é com muita alegria mais uma vez nós recebendo aí da parte do Senhor, mas esta oportunidade essa que muito alegra o nosso coração, né, de podermos juntos desfrutarmos aí desses momentos, né, compartilhando aí da palavra do Senhor. A você que é presente juntamente conosco, onde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor possa estar trabalhando em seu favor, te dando aí todas as bênçãos, concedendo a você, sua família, também aí aos seus projetos de vida, concedendo a você também todo direcionamento, né? Toda a orientação nas suas decisões, te abençoando aí em todas as áreas. Queridos, para a meditação nesse dia, o livro ele é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós vamos ficar com apenas o versículo de número 6, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ande. Que a ação reveladora do Espírito Santo de Deus possa ser presente conosco, para que nós possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto que eu entendo que ele é, né, um dos, né, não é o maior, mas é um dos textos que é muito comentado, que é muito pregado de diversas formas. Nós estamos aqui diante de uma passagem da palavra do Senhor que existe peça teatral, Áurea. Eu já vi peça teatral em cima desse texto, como tem outros também, né? Eu já vi muitas pregações em cima desse texto, já vi também filme em cima desse texto, e tem também uma música, né? Que é também essa história cantada, né, acerca do que nós estaremos aprendendo. Mas o que então do que se trata esse versículo aqui que foi lido, quando diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Queridos, o cenário aqui é mais um cenário de cura, é mais um cenário de libertação. Aqui se trata de mais uma mudança de vida, de mais uma mudança de história. Aqui trata-se a respeito de lágrimas enxutas, né? Lágrimas enxutas, dificuldades superadas pelo poder e a graça do Senhor, ou seja, a presença do céu, né, na terra. Isso aí é algo que isso muito conforta nós que somos leitores da palavra, conhecemos a palavra, já recebemos, aceitamos a palavra, confessamos o Senhor. Como que isso é maravilhoso, né? A gente falar com as questões do céu, a presença do céu aqui na terra. Porque nós estamos trabalhando aqui com sobrenatural, querido. Sobrenatural não é coisa de homem, sobrenatural é coisa de Deus, né? E o texto aqui vai narrar a história de um homem que a palavra do Senhor não fala seu nome, a palavra do Senhor só fala que ele era uma pessoa paralítico. E além da sua paralisia, Áurea, ele era uma pessoa que ele tinha a necessidade de pedir para sobreviver. Ou seja, além do seu estado de limitação, né, por uma paralisia, ele também tinha também as suas dificuldades e dependia das boas, né, atitude das pessoas lhe dando a sobrevivência, lhe dando o pão de cada dia. E era dentro desta necessidade que ele era colocado todos os dias à porta de um templo, à porta do templo, para que todas as pessoas que adentrassem ali o pátio do templo, né, era abordado por aquele homem e ele lhe pedia uma ajuda financeira. Isso aí era o dia a dia dele. Isso aí era a rotina dele, até porque a palavra do Senhor vai falar que ele era assim desde nascença. Quantos anos ele tinha quando esse fato aconteceu com ele aqui, nós não sabemos, mas que ele é
paralítico de nascença, a Bíblia faz questão de narrar. Então eu entendo que por muitos anos ele já estava ali. Todos os dias alguém colocava aquele homem ali, porque andar para ele era impossível. A palavra do Senhor vai dizer e deixar bem claro que era colocado ali na porta do templo, né? Na entrada do pátio do templo, para quê? Para que as pessoas que adentrassem para as suas orações, né? Para ouvir a palavra de Deus, para o seu culto, né? Era abordado por aquele homem. E aquele homem lhe pedia a ajuda que ele tanto necessitava. Pois bem, só que aconteceu um dia diferente dos demais, Áurea. Sempre tem um dia diferente dos demais, né? Sim. Sempre tem um dia, queridos, sempre tem um dia que vai fazer a diferença na nossa vida. Conforme acontecia todos os dias na vida daquele homem, amanhece um dia que para ele era somente mais um dia de dificuldade de sua vida. Somente mais um dia de paralisia em sua vida. Somente mais um dia que algumas pessoas, algumas depois de dezenas e dezenas de pedidos, lhe daria alguma coisa. Um dia comum, né? Um dia comum que aquele homem vivia dentro da sua rotina de vida, que era paralisia, limitação, dependência dos outros. Tanto dependência financeira para sobrevivência, como a dependência de locomoção. Então, amanhece-se um dia esse que ele entende ser apenas mais um dos tantos que ele já havia vivido na sua vida, mas ele estava enganado. Ele estava completamente enganado, aquele homem que a Bíblia não vai falar o seu nome, não vai falar a sua origem, não vai falar a sua idade, né? E aquele homem, ele estava completamente enganado, porque aquele dia este que a Bíblia narra aqui, foi o dia que mudou o curso da sua vida. E como assim? Pois bem, naquele momento, o que eu acho lindo aqui, Áurea, é o cumprimento de uma promessa. A promessa que Jesus fez à sua igreja, aos seus discípulos. Os sinais continuariam. Os sinais continuariam. E aqui a presença física do Senhor Jesus já não estava mais presente na terra. Aqui já tinha acontecido a morte, a ressurreição e o retorno de Jesus ao céu. Aqui estava a presença da igreja e da presença do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. E justamente duas pessoas, dois dos discípulos de Jesus, vai à igreja, vai ao templo, né? Na hora lá do momento de culto, conforme narra aqui a palavra do Senhor, às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde. Dois dos seus discípulos, que era Pedro e João. E diz a palavra do Senhor que, conforme era o hábito de se ir ao templo, de se cultuar também no templo, eles estavam indo normalmente até um momento que, conforme vai dizer a história nos versículos anteriores, aqueles que o que nós lemos, vai dizer que aquele homem, Áurea, aquele homem, vendo os dois discípulos, resolve também fazer uma abordagem com um único objetivo, apenas um, ele não tinha outro, e o objetivo é pedir uma ajuda. Me dá uma ajuda, e ele tinha um objetivo e também só tinha uma única esperança. Um objetivo e uma esperança. Qual era o objetivo? Pedir uma ajuda. Qual era a esperança? Receber a ajuda. E que ajuda que era essa que ele tinha costume de receber? Uma ajuda financeira, alguns centavos, como era de costume, algumas moedas, ou talvez 1 quilo de alimento, alguma coisa desse tipo. Era o que era o dia a dia. Queridos, isso era a vida desse homem. E nunca ele podia imaginar que o sobrenatural aconteceria. Por quê? Porque sobrenatural isso acontece a todo momento. Sobrenatural é do céu. Só que ele não sabia com quem que ele estava falando. Ele estava falando com um homem, mas homem que tinha a presença de Deus. Ele pediu para homens ali, mas eram homens que tinham a presença de Deus, eram homens que tinham a legalidade do céu.
Ele pediu para homens, mas não sabia que aqueles homens, eles estavam na presença de Deus. Talvez seria simplesmente na mente daquela pessoa deficiente, simplesmente mais uma pessoa que ele falou assim: ei, por favor, me dá uma ajuda. E se desse, bem, ótimo. E se não desse também, era também comum de pessoas, né, rejeitar aquele pedido. Simplesmente foi apenas mais uma investida, mais uma abordagem daquele homem paralítico que precisava de uma ajuda. E diz a palavra do Senhor que, vendo Pedro e João que ia entrar no templo, o homem lhe pediu a esmola. Pedro e João olha para ele. Olha bem para ele. Eu entendo a hora que nesse momento aqui que a Bíblia faz questão de narrar. Pedro e João olham bem para ele. Ali o céu conversava com Pedro e João. Ali o céu conectava com Pedro e João, porque o que vai acontecer momentos depois daquele olhar de Pedro e de João para aquele homem é algo que é somente do céu. Aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo, porque as promessas dos sinais, elas são presentes enquanto o Senhor permitir essa promessa vai continuar acontecendo, mas a sua origem é de poder vindo do céu, não é de poder de homem. E então diz a palavra do Senhor que Pedro e João olha para ele, fixam os olhos nele e faz um pedido. Olha, eu achei isso muito interessante. Eles olhando para aquele homem, Pedro faz um pedido: olha para nós. Aleluia. Olha para nós. Sabe o que eu entendo aqui? Que quando a gente começa a trabalhar, a analisar esse fato, a gente vai entender aqui que ele pediu com uma certa desesperança. Ele pediu conforme uma pessoa que depende de pedir, vive dependendo do que as pessoas dão. Ele já pede desacreditado. Às vezes já pede nem fixando os olhos naquela pessoa que ele está pedindo, não apenas, quem sabe tinha apenas uma mão estendida, nada mais. Apenas uma mão estendida e palavras dizendo: por favor, me dá uma ajuda, mas não tinha olho no olho. Talvez seja esse fato, não sei, a Bíblia não fala. Quantas pessoas nos abordam, nos pedindo e nem olha para nós, só faz o pedido, às vezes até de cabeça baixa, às vezes até com vergonha, né? Às vezes até com vergonha, nem olha no nosso olho, mas simplesmente expressa a sua necessidade de ajuda. Talvez seja o caso aqui. Mas Pedro então chama a atenção daquele homem e diz: olha para nós, querido. Quando nós chegamos aqui, olha para nós. Quando Pedro, revestido do poder de Deus, fala: olha para nós. Nós temos que parar um pouquinho aqui e entender, querido, não está mandando olhar para homem. Porque homem não teria a capacidade de fazer o que e nem da ordem que Pedro deu. Aqui está falando assim, ó, é como se ele falasse assim: ei, olha para o céu. Olha para o céu. Porque é do céu que vai vir o suprimento que vai mudar o curso da sua vida, independente do que você está necessitando. Olha para o céu. Queridos, quantas direções nós temos olhado, quantas direções nós temos confiado, quantas direções nós temos ido, nós temos empenhado, mas o céu mesmo está longe dos nossos olhos. Quanto empenho, quanta busca, quantos lugares, quantas fontes que jamais vai suprir a sua necessidade e mudar o curso da sua vida. E aqui é como que Pedro estivesse falando para ele: ei, a sua solução não está no homem. O problema, a solução do seu problema está no céu. É o revestimento que está sobre nós, que é vindo do céu. Então aquilo que você nos pede, nós não temos, mas aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que faz parte da nossa vida, a comunhão com o céu, o poder do céu, a graça do céu, que nos foi dada
por intermédio de Jesus e do poder de Jesus, o que nós temos, aí sim nós vamos te dar. E aí eu entendo, olha, que no coração de Pedro, a presença e a certeza do milagre já era, porque imediatamente quando ele fala, não tenho o que te pedir, ou seja, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada para que eu possa te dar daquilo que você está me pedindo, mas o que eu tenho eu te dou. É como se o céu tivesse falado assim: pode empenhar a palavra. Pode empenhar a palavra, Pedro, porque o milagre vai acontecer. E nesta hora Pedro empenha a palavra, e o empenho de Pedro com a palavra foi: em nome de Jesus Cristo Nazareno. Oh, aleluia! Levanta. E diz a palavra do Senhor que aquele homem, ao ouvir aquelas palavras, poder do céu entra na vida daquele homem, nos seus pés, nos seus ossos, nas suas articulações, fortalecendo aquilo que precisava de força, consertando e endireitando aquilo que precisava de ser consertado e endireitado. E a cura acontece de maneira instantânea. E Pedro toma pela mão e diz a palavra de Deus que, de um salto, aquele homem se põe de pé. Um homem que nunca havia andado, e não para por aí, de pé, e diz a palavra de Deus que ele começa a andar e demonstra a gratidão a Deus, louvando a Deus e agradecendo por esse benefício. Querido, esta história, ela é maravilhosa. Essa história, ela traz muitos ensinos para nós. São curas, são manifestações, são histórias da palavra do Senhor, que a gente, quando a gente para a gente analisar, ela traz para nós grandes ensinos. A presença daquele que cura é o mesmo, ela é presente na nossa vida. O poder que jorrava no céu é o mesmo que jorra hoje. Não mudou, nunca vai mudar, enquanto o Senhor permitiu os séculos, enquanto o Senhor permitiu os milênios, as décadas, enquanto o Senhor permitiu os dias, vai continuar. O que eu preciso é de voltar a minha direção para Deus. Voltar o meu olhar para Deus. Buscar na fonte que pode saciar a minha vida e suprir as minhas necessidades. Por quê? Porque o Senhor tem aquilo que eu necessito. Muito mais, conforme sempre que a gente prega, muito mais do que uma simples cura, embora sendo um sobrenatural, mas diante daquilo que o Senhor pode fazer, é uma simples cura. Porque o Senhor, ele sempre nos surpreende, porque ele é sempre mais e tem para nós sempre mais. Ivan, e o que me chama muito a atenção nesse texto, a diferença tão grande de demais outras passagens, né, que a gente vê pessoas orando por cura. Pedro era naquele momento um representante tão forte do céu. Ele se tornou ali naquele momento um embaixador do céu. Representante legal, né? Representante legal do céu, de tal forma que a gente está acostumado a ver pessoas orar e falar assim: ah, Senhor, eu não tenho nada, eu não posso nada. Ah, Senhor, é só o Senhor que tem. E Pedro fala de uma forma diferente. Ele falou que ele não tinha prata nem ouro. Ele falou: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, Pedro falou que tem. Ele se tornou ali o embaixador de Jesus na terra naquele momento, porque ele falou assim, aleluia, que ele tinha. Ele falou assim: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Exatamente. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, né? Explicou bem explicado. Quando eu vejo ele falar assim, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, me vem na mente assim: é o Nazareno, aquele que você sabe muito bem quem é, né? Viu ele crucificado, né? Viu ele crucificado, é aquele mesmo, é o Nazareno. Nazareno. Levanta e anda. Então, quando Pedro falou que tem,
foi uma coisa bem diferente. Porque às vezes vamos orar por uma pessoa, nós nos sentimos tão vazio que nós não temos essa coragem de falar, eu tenho. Porque na verdade, nós estamos acostumados a ler na Bíblia a pessoa pedindo uma cura, mas aquele cego, aquele coxo, né? Aquele coxo, ele não estava pedindo cura. Ele estava pedindo dinheiro, né? Dinheiro. Então, naquele momento ali, Pedro pediu tipo uma transferência de pensamento ali. Aqui, olha para nós. Aí, como o Ivan disse, olha para o céu agora, né? Então, ele pediu que aquele coxo transferisse ali o seu desejo, o seu pensamento, mudasse o foco ali naquele momento, porque ele ia oferecer algo. Porque nós estamos acostumados a ouvir pedido e orar por pessoas, mas oferecer e dizer que tem é para poucos, né? É para poucas pessoas, né? É muito bonito, isso é muito profundo. E Pedro fez o caminho inverso, né? O caminho inverso daquilo que a gente normalmente faz, né? Quando uma pessoa pede uma ajuda e que a gente tem a condição de dar uma ajuda, né? É coisa automática, a gente enfia a mão no bolso e dá ali aquelas moedas ou uma outra coisa qualquer que a pessoa está necessitando. Mas ele fez o contrário. O que você está me pedindo não tem, não. O que você está me pedindo não tem, não. Mas o que ele ganha era coisa que medicina não podia dar. Verdade. Né? Porque se medicina pudesse, ele já estava curado, né? Sim. Medicina não tinha recurso para dar, o governo não podia dar, né? Nenhuma outra fonte, senão o céu. E ali representado pela pessoa de Pedro e de João. Aí vai cair cá naquela introdução, a hora que você leu, que foi o versículo que você leu, quer ler aqui para a gente concluir, né? Que foi lido no início do programa, né? Uhum. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, quer dizer, ainda que Pedro tivesse ali no bolso um dinheiro para oferecer para aquele homem, a cura era muito mais importante. Porque um dinheiro que Pedro tivesse, quem sabe ia resolver o problema de um dia. Mas a cura que Pedro falou com ele que tinha e oferecia para ele naquele momento, era algo que iria resolver o problema dele para o resto. Mudou a história dele, né, Ana? Na verdade, iria mudar a história dele. E aí mudou a história dele e a história de muitos que acreditaram em Jesus através dele. Uhum. Vamos fechar aí com essa frase? O Senhor é que muda a história, né? Ele é que muda a história. O Senhor é que muda a história. E é interessante, queridos, que a gente vai ver aqui dezenas e dezenas de pessoas que tiveram sua história mudada. E a história ainda continua sendo mudada, né? A oportunidade de se mudar a história ainda continua. Tem muitas pessoas que não acreditam nesta palavra, tem muitas pessoas que ignoram esta palavra. E tem muitas pessoas que ainda contabilizam grandes prejuízos e tragédias em sua vida por não dar crédito a esta palavra, mas é a única palavra que muda a história. Aqui não é a ação, aqui não é humana, né? A presença de Pedro aqui, simplesmente ele era um símbolo, né? Olha, simplesmente um representante, mas nem o próprio Pedro, envolvido nesta cura, ele não leva o nome dele. Ele apresenta o Senhor da cura, o motivo da cura, a fonte da cura, o poder da cura, em nome de Jesus Cristo. Então é em nome de Jesus Cristo que nós também estamos aqui. É em nome de Jesus Cristo que também nós anunciamos a palavra do Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós apresentamos, né, as boas novas de salvação, e isso, querido, continua mudando história e história de muitas pessoas. Pessoas que não estavam, não era sentado, né, paralítico, não. Espiritualmente falando, pessoas que estavam à beirinha da morte. Sim. Pessoas que estavam à beirinha da morte, né?
conheceu o poder da palavra, conheceu o projeto de Deus para a sua vida, conheceu a bondade e a misericórdia do Senhor, conheceu a graça salvadora do Senhor através da sua palavra, e hoje são pessoas completamente diferentes, com uma visão completamente diferente, com um entendimento completamente diferente, com um caráter completamente diferente. Verdade. Ainda continua mudando a história de vida. Enquanto o Senhor permitir, o Senhor vai continuar. Enquanto o Senhor permitir este mundo, os sinais do céu vão continuar sendo presentes. E muita história sendo mudada. E é interessante que muitas vezes a gente só fica com a história dos outros, né? A gente só fica com a história dos outros, mas o Senhor quer escrever com você uma história, querido. O Senhor quer escrever com você uma história. E é por isso que fica aí a orientação: não despreze a palavra do Senhor. Não ignore a palavra do Senhor, porque conforme foi lido aqui, o Senhor, Ele tem muito mais do que aquilo que você necessita. O Senhor, Ele tem para você muito mais do que aquilo que você pede. Que Deus te abençoe, querido. Que você possa ter fé o suficiente para viver esta realidade, para usufruir do sobrenatural de Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade, mais um momento de refletir, ó Deus, na sabedoria da palavra do Senhor. Que o Senhor traga-nos entendimento para poder transformar, Senhor, essas palavras em ações em nossa vida. Nossa oração também é por cada um daqueles que nos acompanha nesse momento. Eu peço, Senhor, a Tua boa mão sobre a vida de cada um, suprindo, sustentando, trazendo entendimento, trazendo graça, trazendo crescimento na palavra do Senhor, suprindo necessidades, ó Deus, abençoando. De maneira tal, Senhor, que possa haver da parte do céu suprimento para as necessidades destas pessoas. E assim, com o coração grato, nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém